Aqui somente uma nota de pé de página. As pessoas idealizam muito as coisas. E nós vemos muitos jovens e pessoas já adultas, já velhas, idealizar a questão do karatê e incorporarem o mito do herói, o herói solar, aquela coisa toda, que é muito prejudicial para a formação do karateca, na arte marcial. Quer dizer, é uma visão mais realista, né? Okinawa, na época do karatê, quando foi anexado ao Japão em 1879, né, na era Meiji, eles sofreram um impacto muito grande com isso, não somente cultural, como econômico principalmente. O Japão proibiu toda a cultura okinauense e o dialeto o Tinã. As pessoas eram obrigadas a se vestir como um japonês, como um ocidental, porque o Japão abriu os portos para o comércio internacional, frequentar a escola com um currículo completamente diferente e falar japonês. E a cultura okinauense foi completamente destruída. Em 10 anos já não se sabia mais nada. Os meninos só falavam japonês, não conheciam mais o dialeto. Compreendeu? E o que restou da cultura okinawa foram as danças folclóricas, que ainda hoje é muito cultuada. E Itoso, o grande Itoso, o mestre Itoso, ele recriou uma cultura a partir de remanescentes de artes marciais locais. Ele recriou a arte com um nome diferente e uma estrutura diferente, e um método que ele chamou de karatê. Então, o karatê passou a ser o segundo elemento cultural de Okinawa, né? As danças de Okinawa e o karatê passaram a manter a identidade dos okinauenses. Isso é muito importante conhecer. Qual é a situação? A situação com a anexação foi a pior possível. Muita fome, desemprego, as pessoas não tinham que trabalhar e uma migração maciça de okinauenses para o Japão para trabalhar, onde eram tratados como cidadãos de segunda classe, né? Eles iam lá trabalhar para não morrer de fome, né? Você veja, Funakoshi não foi para o Japão com a missão de levar a arte marcial, o karatê para lá, não. Ele foi lá no Japão para trabalhar, né? Ensinar a sua arte, ganhar um dinheirinho e mandar para a família que ficou em Okinawa. Mabuni, fundador do Shitoryu, estava lá. Miyagi também, só vivia lá. E esse pessoal todo, entendeu? Foi assim que o karatê sobreviveu até a Segunda Guerra Mundial. Depois teve um baque muito grande e foi recuperado posteriormente. E aí tudo mudou, porque o karatê, que era as pessoas viviam pela arte, virou um sistema de empresas, né? O japonês já aprendeu com os americanos o capitalismo, né? E aí criou uma estrutura capitalista para divulgar o seu karatê, formando grandes empresas com franchises, que são esses dojos afiliados, né? E começaram a usar também a tradição de lá e começaram a dominar os sindicatos. Hoje em dia, no Japão, os grandes chamados estilos dominam os sindicatos. Por exemplo, tem estilos que os sindicatos metroviários, os comerciários, tudo são... você só aprende lá uma determinada escola, porque elas têm um convênio, elas têm essas coisas. Assim, a coisa lá é compartimentalizada, né? Existem os dojos internacionais, mas aquilo é somente uma parte da atividade deles. Então havia muita pobreza em Okinawa, muita miséria, fome, desemprego, e as pessoas buscavam o Japão para tentar sobreviver. Foi nesse ambiente que o karatê surgiu. Uma outra coisa muito importante, né, é que, em função disso, as doenças venéreas ou doenças sexualmente transmissíveis atingiam níveis muito altos em Okinawa. Era famosa Okinawa pela sífilis, né, a gonorreia, aquela coisa toda na época, né, como na China também. Tudo. Havia um problema sanitário muito forte lá, né? Então você tem que geralmente decorre de problemas econômicos, né, de quedas econômicas.
Isso é uma outra característica, né? No final do século XIX, havia muitas academias, escolinhas de Kung Fu chinês em Okinawa, muitos, porque havia muitos imigrantes chineses lá. E eles ensinavam nos pátios, nas casas, etc. Isso é uma coisa que os historiadores de karatê não falam, mas era muito comum. Então havia um cross-pollination, uma troca cultural, uma permuta cultural muito grande entre nativos de Okinawa e imigrantes chineses em relação às marciais. E assim as coisas foram se aperfeiçoando, né? O karatê recebe influência de várias artes presentes lá naquele cadinho de Okinawa. E o ópio comia solto lá, havia uma grande quantidade de viciados em ópio, né? E aquelas lojinhas de chá chinesas, né? Tudo lá no fundo da loja tinha aquela salinha para o sujeito fumar ópio, aquela coisa toda. Gokenki, um famoso mestre que foi mestre de Miyagi, Mabuni, Kyoda, né, que introduziu o estilo Gassa lá entre eles, era dono de uma casa de chá. Ele era importador de casa de chá e rolava um ópiozinho lá no fundo. E esse pessoal todo dava uma tragada de vez em quando lá, entendeu? Ninguém era santo lá naquela época, né? Então, o karatê vem daí dessa coisa, né? Desse background, desse underground, né? Aí, né? E dessa cultura, né? Que era muito rica, né? De elementos tradicionais, antigos, chineses, né? Tanto na área da medicina, a medicina acupuntura, a fitoterapia, né? Era um item muito importante. Por exemplo, Miyagi era importador de ervas medicinais chinesas. Tinha 3 navios, era rico, burguês lá, entendeu? E por isso que ele não se misturava muito com as pessoas, que ele era considerado lá o grandão, né? O resto era tudo proletário no karatê, certo? E é assim que essa arte se desenvolve, no meio do povo, no meio das pessoas, dos artistas, das pessoas interessadas, essa coisa toda, né? E era usado, o karatê, como eu falei, tinha uma finalidade, ele era usado, ele era útil, muito útil naquela época, tá? Igualzinho o Rio de Janeiro de hoje, que você andar na rua sem saber uma arte marcial é um pouco difícil. O Japão era um estado em guerra, né? Ele estava em guerra com a China, né? E depois fez parte da potência do eixo, se aliou à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? E teve a Guerra do Pacífico, né? Que foi a guerra contra o Império do Japão. E politicamente o Japão era socialista. Havia um movimento comunista muito forte no Japão, inclusive os jornalistas que apoiaram, o Funakoshi foi apoiado por um jornalista famoso lá, que era membro do partido. E Funakoshi frequentava aquela coisa toda, mas o interesse dele não era político, coisa nenhuma, que ele não gostava disso. O negócio dele é pegar aluno e ganhar um dinheirinho dele para poder sobreviver, né? E era esse o espírito. Com a guerra mudou tudo, né? O Japão virou capitalista e também a estrutura do karatê, né, entrou nessa estrutura econômica que é o que se tem hoje aí, as grandes federações, né, os grandes estilos, essa coisa toda aí, que são empresas com franchising. Essa é que é a verdade. Aí em Okinawa, ainda hoje, você tem, essas escolas são internacionais, né, mas tem muitas escolas lá que são locais. Ninguém sabe. Você tem que ir lá para conhecer os caras, com os mestres, tudo, e eles treinam lá na casa deles, ninguém tem dojo. O dojo é uma instituição japonesa, não okinauense. Em Okinawa se treinava no jardim do mestre, ou na casa, ou na praia, entendeu? Ou no campo lá, aquela coisa toda. Era tudo assim, né? Informal. E também o ensino era informal, era individualizado. O mestre ensinava para cada tipo de aluno. Não era como o Japão, que militarizou o treino, era treino unido, ordem unida, todo mundo fazendo a mesma coisa, tudo isso não existia aqui não, isso é coisa do militarismo japonês, remanescente do militarismo japonês. Ainda hoje aqui não, há muitos dojos, a maioria dos dojos
são informais, são treinamentos individuais, de mestre para aluno. É assim que são as coisas lá. Né? Mais ou menos isso aí, em linhas gerais, para vocês terem uma ideia da estrutura sociopolítica e econômica em que o Karatê surgiu. Né? Então vocês vejam que o Karatê é filho da necessidade. Ele não é uma brincadeira, nem recreação, não. É filho da necessidade. Então a gente tem que observar sempre isso quando a gente treina, né? O lado prático, imediato, né? Objetivo da arte.